Se fala muito hoje em dia de que talvez não haja uma totalidade da natureza. Talvez não exista algo como o universo. Cada um de nós, cada ser humano, cada espécie animal, cada sujeito ou cada gente tem a sua própria perspectiva sobre todas as coisas. Cada um de nós vive no seu próprio mundinho, mas todos estamos nos enganando um pouco, porque não existe mundo. Então, todos os mundinhos, de algum jeito, falsificam a realidade, porque não tem totalidade. Essa ideia que haveria um horizonte lá distante, que a gente nunca vai chegar lá, mas ele de alguma maneira limita tudo que é conhecível, isso seria um erro. Nos elementos de teologia de Próclo, nós encontramos um argumento contra essas visões difundidas, essas visões que talvez possamos chamar de perspectivistas. Ela se encontra nos elementos da teologia na proposição 68, que reza: qualquer todo particularizado é parte de um todo composto de partes. Isso aqui é os elementos de teologia, disponível pela Odisseus Editora, na minha tradução. O que eu traduzo aqui como todo particularizado é to en toimere holon, o todo na parte. A ideia é justamente, isso é algo como quando nós dizemos que o homem, ou o ser humano, é um microcosmo. Quando a gente fala de algo fractal, em que uma parte do todo representa todo coisa. Isso era uma ideia muito importante para Próclo. Ele achava, por exemplo, que em cada esfera celeste havia como se fosse um mundo em miniatura. E isso abre a filosofia dele para a possibilidade de o que poderíamos chamar de vida extraterrestre. Mas isso é assunto para outro vídeo. Agora, eu quero falar dessa proposição. Qualquer todo particularizado, qualquer microcosmo, qualquer mundinho perspectivístico é parte de um todo composto de partes. Ou seja, se você é um mundinho, se você é uma apresentação parcial de todas as coisas, uma apresentação de alguma maneira reduzida, enviesada, comprimida de todas as coisas em só uma coisa, daí é preciso que haja também um todo a qual essa perspectiva faz parte. Qual é o argumento aqui? Próclo escreve: pois, se um todo particularizado é uma parte, isto é, se é algo parcial, se não é algo universal, se tem algo nele que denuncia que as coisas aqui estão torcidas, estão comprimidas, ele diz, é parte de algum todo. Ou seja, a gente julga que isso está de alguma maneira enviesado, reduzido, alguma coisa assim, relativo a algo que não é assim. A gente diz que isso é parcial relativo a algo total. E daí diz, e ele será parte ou daquele todo que está nele, e em virtude do qual é chamado um todo particularizado, ou de algum outro todo. Ou seja, a gente vai denunciar o caráter particular e parcial desse todo, ou por meio do próprio todo, por meio da própria perspectiva, ou por parte de outro todo. Agora, todo o problema dessa perspectiva é que ela é enviesada. Ou seja, ela não vai poder ser aquilo, o padrão pelo que denuncia a sua própria restrição. E é justamente isso que Próclo conclui. Mas se o todo particularizado pertence ao todo que nele está, a parte será parte de si mesma, e a parte será igual ao todo, e ambos serão o mesmo. Ou seja, vamos estar numa situação em que a própria perspectiva é o padrão de medida dela. E daí ela sempre vai se validar.
O que, então, seria absurdo, porque a hipótese é que a gente pode dizer, isso aqui é apenas uma perspectiva, isso aqui é apenas uma versão parcial, reduzida do todo. Tem que ter um padrão de medida, um padrão de totalidade distinto dessa visão parcial. Então ele continua, né? A segunda opção era que ela era parte de algum outro todo. E se o todo particularizado pertencer a outro todo, então, ou ele será a única parte daquele, ou será parte dele junto com outro ser. Né? Ou há pelo menos mais uma outra coisa nesse todo. E vocês podem imaginar, é a segunda opção que ele diz que tem que ser. Mas, se ele for a sua única parte, de novo, nada irá diferenciá-lo do todo, pois será a única parte de um ser uno. Ou seja, de novo, ele tem que ser parte de um todo e ele não pode ser a única parte dele. Tem que ter uma real alteridade nessa totalidade que julga a sua parcialidade. Tem que ter outra perspectiva e essas duas perspectivas têm que ter parte de uma totalidade maior. Porque senão, de novo, a gente vai cair naquela situação em que a própria coisa é o seu padrão de medida. E se houver outras partes, ele diz, pois as partes de cada todo são mais que uma, então aquele todo será um todo composto das partes, que o compõem por ser composto de várias partes. Logo, o todo particularizado é uma parte do todo composto de partes. Né? Ou seja, o microcosmo, o mundinho da nossa perspectiva, precisa ser parte de outro mundo real. Não podemos dizer simplesmente que a ideia de mundo da nossa perspectiva deturpa a realidade das coisas, porque esse deturpar faz referência a um padrão de medida, outro fora dessa deturpação. Então, se nós temos uma visão restringida, é porque somos partes de algo maior, e esse algo maior existe independente de nós, e somos membros desse algo maior com outras coisas que são igualmente reais. Essa proposição 68, ela aparece no tratado justamente numa subseção sobre as noções de todo e parte. Aqui ele invocou duas noções de todo e parte, que são esses do todo particularizado, do microcosmo, vamos dizer, e do todo de partes, do cosmo. Ele ainda introduz nessa seção a ideia do todo anterior às partes, que seria a ideia que a estrutura do mundo, né, a estrutura organizadora do todo, tem uma existência independente do todo. E que é uma ideia que não poderemos entrar aqui. E todo esse desenvolvimento da ideia de todo e partes, ele invoca para poder dar uma explicação de como é possível que uma mesma coisa seja produto de várias causas ao mesmo tempo. E isso, essa pergunta, como é possível que uma coisa, um efeito, seja resultado de várias causas distintas, o leva à noção de que há um princípio separado, uma origem separada para o próprio ser. Né? O que é ser, o que significa para cada coisa que ela é. E tudo isso se encontra dentro da primeira parte, na primeira grande parte dessa obra, que tem duas partes, que é sobre a noção de causalidade e da origem primária, em que ele busca mostrar que há uma origem primária para todas as coisas, e daí ele parte na busca do que eu chamo os princípios metacausais, aquelas coisas que explicam como é possível que há algo como cadeias causais. Né? Então, tudo isso está nesse livro aqui, Os Elementos da Teologia. Vocês podem encontrar pelo editor Odisseus, e eu também ofereço um seminário de filosofia em que eu estou comentando e lendo esse livro com os alunos. Podem ver as explicações nos comentários, na descrição do vídeo. É isso. Um abraço.